Muito boa tarde, meu povo. Bem-vindos ao CryptoVision mais uma vez. Andei sumido, mas resolvi retomar as gravações e estamos aqui. Vamos fazer um panorama do que aconteceu nesses últimos tempos que eu fiquei sem gravar. Né? Eu estou aqui no gráfico do BTC no diário, tá? Então, olha só que interessante, né? O BTC ele tinha feito um topo, né, aqui na casa dos 112 mil, certo? Ele veio tentar, isso aqui a gente está falando de maio desse ano, né? 23 de maio, ele foi ali na casa dos 112 mil, certo? Voltou aqui no suporte em 100 mil, certo? Tentou e mais uma vez veio bater o cabeça no 110, buscou a liquidez aqui nos 98 e aí sim ele rompeu agora dia 10 de julho, ele rompeu o topo dos 112, né? Então, rompendo o topo, ele chegou aqui na casa dos 123 mil, tá? Deu uma agulhada, lateralizou. E o que ele veio fazer? Ele veio retestar o antigo topo anterior, que é esse topo aqui dos 112 mil. Então, nada mais justo, né? O gráfico ele sempre anda em ondas e foi um movimento natural dele fazer. Depois que ele rompeu o topo, ele vem retesta o topo, volta, né? E foi linda aqui essa quando ele tocou nessa base, né? Eu consegui pegar um longzinho nele bem legal, tá? Então o alvo realmente era o último topo aqui na casa dos 123,250. Ele veio, botou a cabecinha de fora aqui, chegou aqui nos 124,500 mais ou menos, tá? E já deu uma engolfada para baixo linda, né? Então aqui agora no BTC, eu estou falando hoje, né, dia 15 de agosto, ele engolfou a alta depois de ter ultrapassado o topo, fez uma pequena armadilha que é de se esperar, né? Eu comento muito com a minha esposa que não espere que o ativo ele vá ultrapassar um topo feito de uma vez, né? Então ele vem, põe a cabecinha de fora, retesta, vem retestar alguma média, vem retestar algum suporte, se for o caso, para dar prosseguimento à alta, né? Lembrando que a gente está falando de um ativo que ele sobe desde janeiro de 2023, Bitcoin já subiu 600%, né? Ele não para de renovar topo em cima de topo, tá? Enquanto isso, né, eu vou falar do Ether daqui a pouco, mas o Ether mal conseguiu chegar perto do topo histórico dele, que é na casa dos 4.900. Mas vamos focar aqui no Bitcoin por enquanto. O que eu espero depois desse movimento que ele fez aqui? Que ele buscou essa liquidez no topo, agora exatamente ele está fazendo um teste aqui na EMA 20 do diário. Ainda saudável, você vê que eu uso essas médias aqui, né? Eu vou dar até a fonte, que eu analisava de um jeito, e depois eu fiz um curso com o Tasso Lago, e vi que o que ele falava tinha muita coerência, né? E comecei a usar as médias dele também, que ele usa, né, para análise dele, 20, 50, 100 e 200, e para mim fez muito sentido, então estou dando crédito aqui para ele, para o Tasso Lago, tá? É, o ativo ele tende a retestar essas médias em algum momento, tá? Então a gente tem aqui essa EMA 20 de azul, EMA 50 de amarelo, EMA 100 de laranja e EMA 200 de vermelho. Isso aqui qualquer é a cor que você acha melhor, você pode colocar aí no indicador, tá? É EMA simples, tá? EMA 20, 50, 100 e 200, e eu uso ela muito como referência, inclusive para trade também. Eu transito muito trade de 15 minutos, 1 hora, 4 horas, então eu vou vendo todos os tempos, tá? Para tentar pegar uma possível tendência de movimento, tá bom? Então, olha só, voltando aqui o BTC no diário, ele está agora nesse momento retestando a EMA 20, né? Se a gente for parar para pensar bem, pensando em ciclo, né, a gente está subindo há mais de 2 anos 600%. Então é natural que uma hora o bear market chegue, né? É claro que a gente quer que o ativo fique subindo eternamente, mas não vai acontecer. Assim como todo mercado, criptomoeda também é cíclico, tá? Esse alvinho aqui, se vocês forem ver em algum vídeo anterior que eu fiz, eu tracei uma Fibonacci que dava um primeiro alvo aqui em 135 mil. Não foi ainda, pode ir, não sei, tá? Mas essa minha análise aqui vai se basear agora do que eu espero sei lá, para as próximas semanas, né? Ou para os próximos dias. Então, olha só, ele agora aqui testando a EMA 20 no diário.
eu acredito, graficamente falando, que se ele veio aqui no suporte, né, ele veio beliscar exatamente aqui os 112.000, 111.900 e foi linda essa retomada dele. Pegou a liquidez do topo, está voltando. Muito provavelmente agora, o que eu espero que ele vai fazer, é só que eu espero, né, com a experiência que eu tenho, é que ele venha, deixa eu botar uma setinha aqui, que ele venha pegar a liquidez agora, furando os 112. Então, muito provavelmente, ele vem aqui nos 110.500. Muito provavelmente. É claro que ele não vai vir reto, tá? Ele ainda pode vir dar um recuperado e tal, mas eu acredito que como alvo, o suporte primeiro dele, primeiramente, aqui na região dos 110.500. Por quê? Porque ele veio, pegou a liquidez aqui, né, em cima do último topo, em cima do topo anterior, que era os 112, foi lá em cima nos 124.500, pegou a liquidez acima dos 123 e é natural agora que ele venha furar esse fundo que coincide com o topo dos 112, né? A grande questão, a grande pergunta é, caso ele venha aqui, né, porque isso é análise, eu posso estar errado, é uma análise preditiva, né? Ele vai vir aqui para recuperar e fazer novo topo, ou ele vai vir aqui para voltar e talvez começar o nosso bull market, né? Que eu acredito que alguns já devem estar esperando. Tá? Assim, eu também estou esperando, porque um ativo ele não tem como ele subir, né? Estatisticamente é improvável ele ficar subindo para sempre. Uma hora ele vai ter que fazer uma correção mais severa. Então, mas para um movimento aí, sei lá, para as próximas semanas, eu espero que ele venha furar esse fundo, assim como ele fez, né? O que eu estou falando não é baseado em achismo, mas em baseado no que ele fez aqui. Por exemplo, né, quando ele fez ultrapassou o topo aqui, na casa dos 112, por exemplo, o topo era 109, aí ele veio até os 112, né? Pegou a liquidez aqui do último fundo, que era na casa dos 100 mil. Quando ele voltou, você vê que ele nem conseguiu passar dos 112. Só que na volta ele já veio furando aqui, ele fez uma armadilhazinha aqui, né? Achando que ia cair, chegou aqui nos 98 e já seguiu recuperando e estourou a tampa com tudo, tá? Por isso que eu acredito, como ele pegou a liquidez e voltou abaixo do fundo, eu acredito que como ele pegou a liquidez aqui, ele venha estopar essa galera que está aqui abaixo dos 112. Tá? Então, como alvo, eu espero nas próximas semanas que o Bitcoin revisite aqui pelo menos 110.500. A grande pergunta é se ele vai vir aqui e vai fazer um pivô de baixa, né? Vai fazer um topo anterior, então ele vem fazer esse movimento, retesta, vem aqui nessa região, né, de 115 ou até 120 e acaba mandando o ativo mais para baixo e fazendo uma correção maior, tá? Então isso é muito possível, vamos ficar de olho aí, né? No último vídeo eu gravei também que não era hora de ficar aportando, fazendo aporte por longo prazo no Bitcoin, porque ele já está há 2 anos, 600% de alta. Uma hora fatalmente ele vai corrigir mais forte e a tendência é que você ficar comprando nessas regiões aqui, você vai ficar preso em topo, e a gente sabe que quando o Bitcoin corrige, ele acaba corrigindo aí mais de um ano e cerca de 70 a 80%, né? Eu já tinha feito um vídeo também que no bear market, por exemplo, caso o topo do Bitcoin seja aqui na casa dos 124 mil, né? E a gente aí traça entre 70 e 8% de correção, e aí eu vou fazer isso agora aqui para vocês, né? Então, deixa eu ver se vai chegar aqui. Então, olha só, se for aqui na casa dos 124 mil, 70 a 80% de correção vai dar na casa aqui dos 30 mil dólares, né? Vamos ser mais assim, tentar ser um pouco mais assertivo, botar em regiões entre 25 e 30 mil dólares, né? Se ele for repetir os últimos ciclos da correção, tá? Então aqui sim seria um excelente momento de você comprar quando ele vier perto desse suporte aqui entre 25 e 30 mil, tá? Seria uma compra excelente pro longo prazo. É claro que vai demorar a chegar lá, né? E se chegar lá também, isso é uma perspectiva analisando os outros ciclos, né, dessa queda, tá? Então, vamos ficar de olho, tá? Eu espero que o ativo vá fazer mais uma quedinha aí e que se ele voltar, eu
acho que ele não vai furar esse topo aqui agora em 124. Eu acho que o movimento foi de exaustão aqui desse movimento, já que ele já pegou a liquidez dos 123 mil. Mas eu posso estar errado, é só uma análise preditiva, tá? Olhando o gráfico, a gente vai desenrolando conforme vai acontecendo, tá bom? Agora, isso é para o Bitcoin que ele já veio esgotando, né? Topos acima de topos para mim, o ciclo dele já está finalizando. Agora, vamos dar uma olhada no Ether, porque o Ether ele teve um comportamento muito diferente do Bitcoin. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando do ciclo decepcionante do Ether. Por que eu fiz isso à época, né? Porque ele tinha vindo aqui nos 4.100, fez um topo triplo aqui, topo triplo quer dizer, ele veio 3 vezes na região dos 4.100 e não conseguiu passar, né? Quando o Bitcoin, vou pegar os topos aqui, ó. Quando o Bitcoin ele veio renovando topo atrás de topo, o Ethereum ele veio aqui, por exemplo, ó, em março de 24 veio no 4.100, né? Quando foi aqui em maio de 24, tentou de novo, né? Olha só que bacana. E quando foi em dezembro de 2024, ele tentou de novo. Então, ele fez um topo triplo aqui, né? E depois, cara, ele simplesmente voltou para a sobrevenda semanal dele. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Então, o que acontece? Depois que ele veio testar os 4.100, ele caiu nada mais, nada menos que 65%, voltando para a região aqui dos 1.400, né? Agora, verdade seja dita, né? Se estava sendo um ciclo decepcionante, quando ele voltou aqui na sobrevenda semanal, que teria sido aqui a compra perfeita, quando ele fez esse sinal aqui de essa vela aqui no diário, voltando para cima da EMA 20, né? É o sinal que acho que para o position trade, eu acho que todo trader quer pegar. Quando ele faz essa retomada de alta aqui, cara, fez essa acumulação aqui que pareceu na época infinita, porque ele ficou acumulando aqui nada mais, nada menos do que 15, 16 dias aqui nessa região, entre 1.700 e 1.800. Cara, e do nada ele começou, né, uma subida estratosférica e veio, rompeu os 4.100, tá? Chegou aqui, beliscou, a gente tinha uma liquidezinha aqui próximo ao topo, né? Que aqui a liquidez aqui dos 4.787, ela foi traçada lá atrás, bem lá atrás, né? E o meu gráfico, como vocês podem ver, ele é cheio dessas linhas azuis traçadas. O que são isso? Tá? Isso é a minha maneira de analisar, são pontos de liquidez, tá? O ativo ele vai subindo e vai deixando pontos de liquidez. Então, hoje a gente vê que a liquidez do Ethereum, como a gente não tem gráfico acima de 4.900, então não existe análise técnica para o Ethereum acima dos 4.900, né? Quando ele passar, vai ser descoberta de novo o topo e não tem como a gente precisar onde ele vai. Para baixo, tudo isso é liquidez, tá? Isso aqui parece confuso, mas como eu opero em tempos menores, para mim, nos tempos menores faz muita sentido para mim. Eu resolvi não apagar para depois ter que refazer só porque eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá? Bom, enfim, vamos lá. O Ether, ele veio aqui muito próximo ao topo, né? Pegou aqui a faixa dos 4.800, rejeitou junto com o Bitcoin quando ele rejeitou o topo, né? E agora aqui ele está numa franca tendência de alta, o Ether, tá? O Ether está numa franca tendência de alta, as médias todas alinhadas para cima, muito forte, né? Você vê aqui a EMA 20, 50, 100, 200 alinhadas para cima, extremamente forte. A gente vê que no diário, enquanto o BTC ele está testando a EMA 20 no diário, o Ethereum ele não está nem perto da EMA 20, ou seja, a EMA 20 no Ether no diário está aqui na casa dos 4.000 e 4.050. O Ethereum ainda está em 4.445. Né? Então, quer dizer, uma franca tendência de alta. E eu ainda acredito, se por um lado eu acredito que o Bitcoin não fará novo topo, o topo desse ciclo eu imagino que seja os 124.500, o Ether ainda tem gás para vir aqui e romper pelo menos esse topo dos 4.900. Até onde ele vai? Eu não sei, não tem como prever. Tá? Ele pode simplesmente vir pegar essa liquidez aqui, próximo aqui os 5.000, até romper um pouquinho os 5.000, né? E depois voltar tudo.
não tem como prever, mas ele está muito forte e eu acredito que em o Bitcoin segurando no suporte, a próxima ida para o Bitcoin para cima, o Ethereum vai aproveitar essa ida e vai ultrapassar esses 4.900. O que seria a tempestade perfeita para o Ether agora, nesse momento? Né? Você fala assim, Kleber, onde é que eu posso comprar Ether seguro aqui, que talvez ele faça um movimento para cima e venha romper esses 4.900? Né? O Ether agora aqui na casa dos 4.445, se o Ether desse a oportunidade de voltar nos 4.100, que foi justamente na região desse topo triplo que ele fez, no meu entender seria a tempestade perfeita para ele chegar aqui muito próximo a EMA 20 também, casando, né? São regiões, não é um número certo, mas se ele volta aqui, a gente está falando aqui de apenas, somente 7, 8%, ou seja, é plenamente possível nos próximos dias que o Ether venha aqui nessa região, tá? Faça um suporte aqui e aí sim, para ganhar força, depois que ele vem até aqui, retesta o suporte, tá? E aí sim, ele ganha força para romper os 4.900. Aqui no Ether, eu acredito que seria uma boa região de suporte, na região dos 4.100, para uma possível compra. E aí você pode pegar aí um trade aí de mais ou menos 20%, caso ele venha retestar o topo, tá? Aqui não tem nada assim para ele segurar, tá? Então ele pode, claro que não vai cair reto, como a gente sabe, ele pode vir aqui em cima um pouquinho mais, mandar para baixo. Então espera ele fazer uma base, espera ele vir no suporte aqui na casa, pelo menos aqui dos 4.100, tá? Próximo a uma 20, para você tentar pegar uma compra nele e carregar até os 4.900 e possível rompimento aqui, para no mínimo ele pegar essa liquidez aqui dos 4.900, chegando aqui, eu acredito, rompendo os 5.000, 5.500, 6.000, quem sabe, ninguém sabe, tá? Mas eu ainda acredito nesse movimento para o Ether, tá bom? Então, vamos ver como é que o Bitcoin vai se comportar, né, nessa queda, nesses próximos dias, tá? Deixa eu passar ele aqui um pouco por 4 horas, para ver o que ele está fazendo. Ó, você vê que a EMA 200 ela é sempre um suporte, tá? Para o ativo, principalmente no 4 horas. Então, muito dificilmente o Bitcoin ele vai sair perdendo a EMA 200 com tudo. E eu estou falando aqui da casa dos 116 mil, tá? Conflui com a EMA 200 no 4 horas e conflui com essa liquidezinha aqui, que foi o último fundo dele na casa dos 116.200, tá bom? Então, se ele chegar a vir aqui, né, muito possivelmente ele vai dar uma segurada nessa região até aqui os 115.800, tá? Que tem essa liquidezinha aqui. Agora, isso eu estou olhando para o médio prazo, né? 4 horas e tal. Agora, eu ainda acredito que o Bitcoin, nessa queda aqui, né? Depois que ele vir aqui para cima um pouquinho, ele vem pegar essa região aqui dos 110.500 para decidir o que ele vai fazer, tá? Ele vem pegar essa liquidez que ele deixou aqui, com certeza em algum momento ele vem, eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Então ele pode vir aqui nessa região, mas como tem um ponto de liquidez aqui, eu acredito que ele vem perto dos 110.500, tá certo? E Ether, né? Vindo aqui tempestade perfeita, 4.100 para uma possível compra, quem ainda não comprou, né? Ou quem pensa em comprar, 4.100 para pegar um possível reteste do topo aqui na casa dos 5.000 dólares, tá bom? Outras alts, cara, assim, chega a ser covardia analisar alts, tem uma ou outra subindo, eu sei, mas eu não fico querendo pegar a moeda no trade, assim, eu foco principalmente no Bitcoin Ether, que tem mais liquidez e fazem movimentos mais estáveis do que qualquer outra moeda, tá? Mas você, por questão assim de análise, você pode pegar, por exemplo, a Dog, que estava todo mundo falando que ia para a Lua e que ia arrebentar a boca do balão e que todo mundo ia ficar rico com ela, né? É essa Dog aqui. Essa Dog. Olha só, a Dog, ela no diário, né? Ela aqui está na casa do 00031, tá? Vamos botar ela no semanal para a gente fazer uma análise dela para ver como esse ciclo foi fraco para altcoins, né? Eu sei que tem moeda que está subindo muito, mas olha só,
O topo da Dog, né, ela fez 2 topos aqui nesse ciclo, tá? Tá aqui na casa do 0,098, o topo da Dog. E ela encontra-se ainda aqui no gráfico semanal, ó, 0,0031. Isso quer dizer que do topo que ela fez, ela está em queda de 68%. Tá? Então aqui, olhando para esse ativo, olhando as médias que ele tem, ele não está em tendência de alta, tá? Então assim, você pode pegar qualquer moeda, por exemplo, vamos pegar por exemplo a DOT, né? A DOTinha que, poxa, performou tão bem no último ciclo, veio uma queda infinita dela, olha só, a DOT tem topo em $55, tá? E aí depois de um ciclo todo de alta, a única coisa que ela conseguiu ir, que o máximo dela foi na casa dos $11. E agora ainda aqui na casa dos 3. E a pergunta que não quer calar, vai ter out-season? Tá muita gente comprada em altcoin, achando ainda que vai ter out-season, eu não sei dizer. A dominância do Bitcoin ainda encontra-se muito forte, né? Olhando por essas moedas, você vê, pode pegar qualquer uma, ó, DYDX, abaixo do fundo, teoricamente seria um bom ponto de compra, mas pô, até agora não foi, né? Vamos ver aqui, por exemplo, ENA. A ENA ainda deu uma recuperadinha. Apesar dela ter topo aqui na casa do 1,50 e agora está nos 69 centavos, pelo menos ela está acima da EMA 20, acima da EMA 50, né? É uma possibilidade da ENA um pouco forte vir aqui pegar pelo menos ainda $1, 1,30. Não acredito no reteste do 1,50 não, tá? Então assim, a gente vê ativo, por exemplo, Ethereum Classic. Olha só, o Ethereum Classic, que é o ETC, né? Ele teve topo, olha o topo do 3 de maio de 2021, topo em $180, né? E até agora, ele veio aqui em dezembro, né? 2024 foi aquela, não dá nem para dizer que foi out-season, mas foi aquela, entre novembro e dezembro do ano passado, as altcoins deram uma subida. Pronto, o ETC conseguiu vir em $40. Né? E agora no momento na casa dos 22. Então eu acho que não é o caso de você ficar focando muito em altcoin, né? Mesmo que suba, eu acredito que não vá fazer uma subida homérica, a não ser que a dominância do Bitcoin comece a cair desesperadamente, faça um pivô de baixo acima da 200 no semanal. Eu acho que não é muito caso ainda, né? Vamos olhar aqui a dominância do Bitcoin para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Olha só. Esse gráfico aqui demonstra fraqueza na dominância do Bitcoin, tá? Ele chegou aqui, né, nesse ciclo, ele chegou aqui na casa dos 66%, tá? Depois que ele bateu os 66%, ele vem caindo gradual. Me agrada ver esse gráfico aqui da dominância do BTC, tá? Assim, temos vamos dizer assim, um gráfico que indica que pode ainda cair bastante, né? Ele está em tendência de queda aqui, você vê que ele fez um pivô de baixa, né? No semanal, aqui ele veio, depois que ele veio testar a EMA 50, ele voltou aqui na EMA 20, fez um pivô de baixa, tá vindo direto aqui na EMA 100, muito provavelmente vai vir pegar de novo aqui, né, a casa dos 54%, né? E você vê que de novembro a dezembro do ano passado, que foi justamente esse movimento aqui que a dominância do Bitcoin fez, que ele saiu aqui da casa de 61,5 e veio parar nos 54%, foi 11% de baixa na dominância, mas que causou um boom nas altcoins aí de 100, 200, algumas até 300%, né? Então assim, eu vejo a dominância do Bitcoin vindo retestar pelo menos os 54. Agora, aqui sim, né? Vamos lá. Se ele chegar até aqui, vem, né? Vem aqui até os 54. Tenta recuperar exatamente aqui na região da EMA 200, né? E não consegue subir e faz um pivô de baixa, aí sim eu acredito que a gente vai ter uma temporada de altcoin bem massa mesmo. E qual seria o alvo da dominância do Bitcoin para encerrar essa alt-season? Seria aqui na casa dos 41% de dominância. Tá? Agora, vai vir? Não sei. Não sei. Um ciclo atípico, pelo menos em comparação aos outros 2 ciclos que a gente teve altcoin season
bem marcantes, né, com subidas homéricas de altcoins, e hoje a gente vê apenas Bitcoin, Ethereum e algumas poucas moedas performando, né, porque como são mais de 10 mil altcoins, então a probabilidade é muito pouca de que todas subam muito. Algumas vão subir, outras não, e a gente não tem muito esse controle, né? Só análise gráfica, tá? Então é isso, meu povo, por hoje. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá bom, desse vídeo. Se gostou, você dá o like, tá? Me segue aí. Eu vou ser mais assíduo nos vídeos e vou postar mais vídeos, tá? É um compromisso que eu faço público aqui a partir de hoje, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até mais.